Olá a todos, tudo bem? Aqui é o César falando. Então aqui esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu mostrei como pode ser feita a criação de gráficos ali, a amostragem de dados. Então eu vou utilizar aqui o mesmo gráfico base, a mesma geração de valores aqui para os meus registradores D0, D1 e D2. Apenas alterei aqui o valor da amostragem para 3 segundos. Então, a cada 3 segundos, na programação aqui no ESPsoft, são gerados valores aleatórios para esses três registradores. Beleza. Então, aqui eu tenho o gráfico, apenas para mostrar o meu tempo de amostragem aqui, que está 1 segundo e meio. Beleza, então eu estou lendo 3 words, D0, D1 e D2. Certo. Então eu coloquei aqui algumas memórias internas, uns parâmetros internos da própria IHM na minha tela. Então eu tenho o meu IP aqui, apenas para mostrar que está conectado. Então o IP é o mesmo IP do meu computador, visto que eu estou utilizando aqui uma simulação. Então aqui em read address, é importante ressaltar também que o tipo do objeto aqui é numeric display. Então para todos esses que estão sendo mostrados na tela. Então aqui nos meus numeric displays, estou utilizando os seguintes parâmetros para o IP. Então aqui em link você seleciona internal parameter, net 1, então seleciona IP1, IP2, IP3 e IP4. Beleza. Aqui estão sendo mostrados também os valores de D0, D1 e D2, que são os valores que estão sendo plotados aqui no gráfico. Esse valor aqui, como eu vou mostrar o envio de e-mail agora, através da geração de um alarme, estou mostrando dois parâmetros também internos da IHM relacionados ao envio do e-mail, que é justamente o SMTP status e o SMTP info. Então, esse primeiro parâmetro aqui, o status, ele mostra um código de erro e eu criei um objeto aqui do tipo character display para me mostrar a informação. Então, ele gera uma mensagem relacionada àquele código de erro através da SMTP info. Beleza. Então, inicialmente aqui eu vou criar um alarme para fazer esse envio de e-mail posteriormente. Então, aqui em detalhes, message content, vou escrever alguma coisa aqui, alarme teste. Categoria, eu vou deixar a categoria 0. Aqui o tipo de acionamento, então a condição de trigger do alarme pode ser tanto bit quanto word. Vou fazer uma vez com cada um dos dois tipos. Que o endereço você tem que atribuir o bit de ativação desse alarme. Vou colocar aqui M5. Então você pode selecionar tanto quanto quando eles estiverem off ou em on. Eu vou deixar quando M5 estiver ligado, sendo a minha condição de trigger aqui. Aqui em monitor address, você pode colocar, por exemplo, você faz o monitoramento de uma variável, posso colocar aqui, ó, D1. Vou deixar minha D1 aqui, um decimal sem sinal. Ele é um valor inteiro, vou colocar de 3 dígitos, visto que o valor máximo que ele pode ter é 100. Então a minha variável, a definição dela é porcentagem D1. Eu posso colocar aqui na minha própria mensagem. Então, valor de D0. Aí você coloca a porcentagem D1. Isso aqui é o valor, a mensagem informada do meu alarme 1 e também será o título do meu e-mail que será enviado. Então, apenas ressaltando, porcentagem D1 é o meu registrador D1. Esse D1 aqui não tem nada a ver com o D1 aqui do endereço, é justamente o jeito que você declara aqui. Se fosse um float, seria a porcentagem F, por exemplo. Aqui, como é um inteiro, você coloca D1. Beleza? Então, aqui no e-mail, você coloca para quem será enviado esse e-mail. Então, vou colocar o meu e-mail do Hotmail. Vou deixar os campos de cópia aqui vazios. Selecionando essa caixa aqui, você envia também o print da tela atual, tela ativa na IHM. Como eu só tenho uma tela, vai ela mesma. Então, aqui, mensagem do alarme teste. Beleza. Aqui eu posso colocar outros endereços também. Vou colocar aqui D2, então
sendo o meu D0. T3 sendo o meu D2. Então, D2 e T3, D0 e D2. Beleza? Vou colocar aqui na minha mensagem. Valor de D0. Porcentagem de 2. Valor de D2 igual porcentagem de 3. Aqui D3, D2. Beleza? Agora, bom, por último, na verdade, eu vou aqui em propriedades do alarme. E aqui só para verificar, vou deixar o scan time em meio segundo. Então, a cada meio segundo ele faz a verificação se a condição do alarme está sendo satisfeita. Seria justamente a ativação de M5. Então, agora eu posso vir aqui em Configuration, SMTP, habilitar aqui o envio de e-mail via SMTP, que eu vou utilizar o SMTP do Gmail. Então, com a criptografia TLS, ele utiliza a porta 587, que sender address eu posso deixar vazio. E uma vez que eu habilito aqui a autenticação, eu coloco o meu e-mail do Gmail e a senha. Você tem que criar uma senha de app para sua aplicação, então você vem aqui em gerenciar sua conta do Google, segurança. Aqui você tem a verificação em 2 etapas habilitada, senhas de app. Então você vai ter que criar uma senha de app, coloca a sua senha normal do Gmail, aí você tem acesso a essa tela. Aqui sim você pode criar a sua senha, vou dar um nome aqui, test.soft. Aí ele gera essa senha aqui para mim. Você tem que copiar ela e colar aqui em password. Então, feito isso, você conclui aqui a criação da senha. Você nunca mais vai ter acesso a essa senha. Ela tem que ficar salva aqui na sua aplicação. Se você perder essa configuração, você precisa criar uma nova senha. Aqui você deixa o horário de Brasília mesmo. Você pode selecionar outro horário se quiser. Beleza? Ok. Então, agora eu já... preciso criar o meu bit de ativação, né? O meu M5. Apenas confirmando aqui. M5. Então ele vai escrever aqui em M5. Colocar a leitura igual para conseguir ver quando ele estiver ativo. Agora sim, fazer a simulação offline. Que ele me mostra, o meu bit já está ativa. Ele já enviou. Beleza. Então ele mostra o valor número 1. E em inglês ali ele mostrou que a mensagem foi enviada. Aqui no meu Hotmail já recebi o e-mail alguns segundos depois. E aqui a gente consegue verificar, ó, alarme teste, valor de D0 40. Aqui a mensagem no corpo do e-mail. Aqui na verdade era D1, né? 65 e 57. Vamos ver se os valores estão iguais a da... Aqui os valores estão iguais ao do print da tela. Então o meu D0 é o 40. Aqui eu só escrevi errado. Era para ser D1. Na verdade aqui era para ser D1, né, no título do e-mail. Então fica 65 e 57. Então os três valores também foram escritos aqui. Tudo isso porque eu configurei aqui, claro, o meu monitor address. Então aqui no corpo do e-mail, só vou alterar o valor de D1. Agora vai ficar certinho. Bom, vou aqui então simular alguns erros. Caso a sua configuração esteja errada. Então, aqui se você colocar tanto o servidor, o nome dele, quanto o número da porta errados, vou colocar aqui um caractere a mais. No momento que você for enviar o e-mail, ele deve indicar um erro, né? Então, da mesma forma, eu vou acionar o bit M5. Olha, ele já mostra aqui para mim o valor menos 100 e a mensagem que não foi possível se conectar ao host, justamente porque há aquele caractere, o número 1, que eu coloquei propositalmente aqui. Então ele já gerou esse erro. E na autenticação também. Colocar a letra A aqui em password.
Então vamos verificar aqui. Ó, já deixei o bit ativo, esqueci de desapertar. Ó, ele já mostra aqui para mim, ó. Menos 103, falha na mensagem, no envio da mensagem, por conta de falha na autenticação. Então, ou a minha senha ou o meu e-mail estão incorretos. Perfeito. Então, vamos deixar certo lá, tirar aquele último caractere da senha. Bom, outra forma que é possível fazer esse envio, uma forma, digamos assim, automática, que eu estou tendo que apertar manualmente. Claro, isso aqui poderia, a ativação desse bit poderia estar na programação, mas você pode comparar words, né, no caso. Então a ativação do alarme não se dará mais por bit, e sim por uma word. Então, agora o endereço aqui eu vou ter que atribuir uma word, não mais um bit. Vou colocar os próprios valores do gráfico, então utilizar aqui D1. Aqui você pode comparar de diferentes formas. Ele é apenas a uma constante ou um outro registrador, por exemplo, ou de forma dupla aqui, né, com duas condições. Então eu vou utilizar os outros dois registradores do gráfico. Aqui eu vou utilizar o word D0 e D2 também. Então nesse caso aqui, o meu trigger do alarme será quando o meu valor de D1 for maior ou igual a D0 e menor ou igual a D2. Então eu dou um OK, beleza, que eu mantenho tudo igual. Eu posso mudar aqui em propriedades o tempo de scan do alarme, apenas por conta do gráfico aqui. Pode ser que, se eu deixar muito rápido esse scan, como a minha variável está alterando de 3 em 3 segundos, ele não dê tempo de mostrar o gráfico certinho, então eu vou deixar um pouquinho acima daqueles 3 segundos, vou deixar 4. Beleza. Aqui vou deixar da mesma forma. Então eu vou fazer um offline simulation. Que agora é só esperar a condição ser satisfeita. Aqui no caso ela foi satisfeita, então eu devo receber o e-mail. Ó, ele já mostrou aqui message sent, um pequeno delay só. Ó, já recebi o e-mail aqui, então vamos abrir. Arm test, valor de D1 60, D0 40, D2 96. Então D1 está entre D0 e D2. E aqui a gente consegue verificar, ó, o valor de D2 em verde 96, aqui o D1 igual a 60 e o D0 igual a 40. Então, última coisa aqui para mostrar. Na tela de senhas de app, você consegue ver quando que foi utilizado pela última vez. Você tem esse controle aqui. E é isso que eu tinha para mostrar aí nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção.